A formação da urina é um processo dinâmico que ocorre lá no néfron para filtrar o sangue e ajustar a composição no meio interno. Ela se divide em 3 etapas fundamentais: filtração glomerular, regulação tubular, reabsorção tubular e secreção tubular. O processo começa no corpúsculo renal, na filtração glomerular. Devido à alta pressão hidrostática nos capilares do glomérulo, gerada pela diferença de calibre entre as arteríolas asferente e eferente, o plasma é empurrado para dentro da célula de Bowman, o que passa água, glicose, aminoácidos, íons e ureia. O que não passa células sanguíneas, hemácias e leucócitos, e proteínas de grande peso molecular, como a albumina. Resultado, o filtrado glomerular, que é um fluido quase idêntico ao plasma, mas sem proteínas. 2. Reabsorção tubular. Se excretássemos todo o filtrado, ficaríamos desidratados e nutrientes em minutos. A reabsorção é o retorno de substâncias úteis do lumo dos túbulos de volta para o sangue, os capilares peritubulares. Aí tem o túbulo contorcido proximal, é o local de maior atividade, reabsorve 100% da glicose e aminoácidos, além de cerca de 65% de água e de sódio. Alça de Heine, responsável por criar um gradiente de concentração na medula renal, permitindo a reabsorção da água, ramo descendente, e sais, ramo ascendente. Túbulo distal e coletor. Realizam a reabsorção seletiva de água e íons sob controle hormonal, ADH e aldosterona. E por fim, a gente tem a secreção tubular. Enquanto a reabsorção tira substâncias do filtrado, a secreção faz o oposto, transfere substâncias do sangue diretamente para o fluido tubular. É o mecanismo final para limpar o sangue de excessos ou toxinas que não foram filtrados inicialmente. A gente tem substâncias secretadas sendo íons de hidrogênio para regular o pH sanguíneo, íons de potássio, amônia e certos medicamentos como a penicilina. Importância é crucial para o equilíbrio ácido básico para evitar a toxicidade por potássio no organismo. Então vamos para resumir assim da equação da urina. Excreção é igual a filtração, reabsorção mais secreção. Então, filtração glomerular, volume destinado por dia, mais ou menos 180 litros. Reabsorção tubular, mais ou menos 178,5 litros. E excreção urina final, mais ou menos 1,5 litro. Lá, e como os hormônios ADH e aldosterona agem especificamente na última etapa para concentrar a urina? A última etapa, como a gente aprendeu, é a secreção tubular, né? Então vamos ver aqui. A gente precisa analisar o túbulo contorcido distal e o duto coletor. Porque é aqui que o ajuste fino acontece sob o comando hormonal. Hormônio antidiurético, ADH ou vasopressina. O ADH é tipo um pau para toda a obra da conservação de água. Ele é produzido no hipotálamo e liberado pela neurohipófise quando o corpo detecta que o sangue está muito concentrado, desidratação. Mecanismo de ação. O ADH abre canais de água chamados aquaporinas nas paredes do duto coletor. Efeito. Sem a ADH, o duto coletor é impermeável à água. Com ADH, a água sai do túbulo e volta para o sangue por osmose. Resultado. Urina em pequeno volume e muito concentrada. Aldosterona. A aldosterona é um mineralocorticoide produzido nas glândulas suprarrenais. Ela faz parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona, CRA, e tem um mecanismo de ação. Ela estimula as bombas de sódio e potássio no túbulo distal. O efeito: o rim reabsorve ativamente o sódio para o sangue. Como a água persegue o sal por atração osmótica, a água acaba sendo reabsorvida junto. Em troca, o rim secreta potássio para a urina. Resultado: aumento da pressão arterial e do volume de sangue, volemia. Então, diferenças cruciais aqui entre os dois hormônios. ADH é estímulo principal, desidratação, sangue salgado. O que ele puxa para o sangue é apenas água livre. O que acontece com a urina fica muito concentrada. Hormônio aldosterona, estímulo principal, pressão baixa, pouco sódio. O que ele puxa para o sangue, sódio e água por tabela. O que acontece com a urina diminui o volume e fica rica em potássio. Curiosidade, o efeito do álcool e da cafeína. Álcool inibe a liberação de ADH, é por isso que ao beber você vai muito ao banheiro, né? Álcool. E duto condutor fecha as aquaporinas e você urina água que deveria estar sendo reabsorvida. Cafeína inibe a reabsorção de sódio, fazendo com que mais água permaneça no túbulo para ser expelida. Sistema renal e a retenção de líquido. Bom, como vimos na fisiologia geral, o rim controla o volume do sangue por meio do sódio da água. A retenção ocorre principalmente por falha na filtração, glomerulopatias. Se os glômerulos estão inflamados ou lesionados, como na síndrome nefrótica, que a gente também já viu, o rim não filtra o sangue corretamente. Além disso, a perda de proteínas, albumina, pela urina faz com que o sangue perca o poder de sucção, que é a pressão oncótica, deixando o líquido escapar dos vasos para os tecidos. A gente também tem ativação excessiva do SRA. Em caso de insuficiência cardíaca renal, o corpo pensa que a pressão está baixa e libera aldosterona e ADH sem parar. Isso força a reabsorção massiva de sódio e água, gerando inchaço. E consumo excessivo de sódio. O excesso de sal na dieta aumenta a osmolaridade do sangue, estimulando aí a liberação de ADH para reter a água e tentar diluir esse sal. A fuga do líquido, lei de Starling. O líquido sai dos vasos para o intestício, espaço entre as células, né? Lembrando que intestício é espaço entre as células. Devido a um desequilíbrio de pressões. A gente tem a pressão hidrostática e a oncótica. A hidrostática é a força de empurrar o líquido para fora do vaso, aumentada na hipertensão e insuficiência cardíaca. E a pressão oncótica é a força de puxar, é o contrário. O líquido para dentro, puxa o líquido para dentro do vaso, exercida pelas proteínas. No diabetes ou doenças renais, essa pressão cai porque as proteínas fogem pela urina.
Como combater a retenção de líquido? Redução de sódio. Menos sal significa menos estímulo para a aldosterona e o ADH. Hidratação adequada. Beber água ajuda a inibir o ADH, sinalizando ao corpo que ele não precisa estocar o fluido. E uso de diuréticos. Medicamentos que atuam bloqueando a reabsorção em partes específicas do néfron, como alça de Henle ou túbulo distal, forçando a excreção de sal e água. E claro, né? Drenagem linfática. Vamos falar um pouquinho aqui para finalizar sobre a alimentação e como ela afeta o rim, tá? Sódio, embutido, sal de cozinha, aumenta a pressão e a retenção hídrica de líquido, né? Proteína animal, fonte comum, carnes vermelhas e suplementos, impacto no néfron, aumenta a ureia e a taxa de filtração. Açúcar refinado, doces, massas brancas, lesiona o glômerulo via inflamação e diabetes. E água, líquidos e frutas facilita a excreção de toxinas sem sobrecarga. Então tem que beber bastante água. Qual é o papel da água aqui? Só pra gente esclarecer. Beber água não limpa o rim de forma mágica, mas mantém o sangue menos viscoso. Quando você está desidratado, o rim precisa fazer um esforço metabólico enorme, como transportadores aditivos, para concentrar a urina e não deixar você secar. A hidratação adequada permite que o rim trabalhe de forma mais passiva e eficiente. Curiosidade, o excesso de vitamina C e suplementos pode se transformar em oxalato no corpo, que é o principal componente das famosas pedras nos rins, cálculos renais. Na alimentação, o potássio ajuda os rins a eliminar o sódio através da urina e relaxa a parede dos vasos sanguíneos. Então, o que tem que comer? Melancia, melão, água de coco, abacate e banana e folhas verdes escuras, como espinafre e couve. Diuréticos naturais, pepino, salsão, aipo, aspargos, salsa, salsinha. Chás, chá de hibisco, chá verde, chá de cavalinha. É isso, amor, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.